Não, eu queria dividir, eu queria ouvir vocês um pouco, assim, porque, pô, tenho o hábito de ouvir o café da manhã da Folha, né? Uhum. E um dos que eu não conseguir ouvir, não tô falando que eu tô certo, não tô, estou contando algo que aconteceu, Uhum. ou como eu me senti. Comecei a ouvir um que falava sobre falta de diversidade na moda, Uhum. alguma coisa assim, que passou há um tempo atrás, há uma semana atrás mais ou menos, e comentando quer dizer, pretensamente comentando o desfile da Victoria's Secret, porque não comentou nada do desfile da Victoria's Secret, que Uhum. já me incomodou, porque assim, inferiu o discurso da Victoria's Secret Malvada. malvada, que não tem diversidade o suficiente. Uhum. Você viu? Você tá inteirado sobre? Nossa, não sei nada sobre esse Então vou assunto. tentar aqui, também não sou um grande especialista nem na moda, embora minha primeira esposa fosse estilista e engenheira têxtil, então eu acompanhava o setor com um mínimo de proximidade. Mas basicamente a Victoria's Secret, obviamente conhecida pelas Angels, né, aquelas super modelos maravilhosas, normalmente muito magras, e que fazia os desfiles de calcinha e sutiã, basicamente lingeries, que é o que a marca faz, né? E como eram sempre as mais maravilhosas do mundo, Nelsinho, você acompanha essa história? Você mas depois você dá uma atualizada aí, você dá uma sofisticada aí daqui a pouco. Todo esse papo da inclusão, a Victoria's Secret, ela estava, de alguma maneira, colocando uma pressão nas meninas para serem magras demais, e não tinha diversidade, era só a Alessandra Ambrosio, a Kate Moss, a Gisele Beautiful, todas elas ali. Amei. Então não dava mais pra fazer a Victoria's Secret. Os caras ficaram 7 anos sem fazer. 7 anos sem fazer o desfile? Porque não podia, que era opressor. Tava muito opressor. Aí não podia mais fazer, aí retomaram. Tu falasse, puta, agora o Instagram tá tão pior que a gente. Perfeitamente, essa é a leitura do Orfão Cacete. Em 10 segundos o cara chegou à conclusão que ninguém conseguiu. Nessa porra desse... Desculpa o palavrão. Não, Esse café da manhã não dava pra ouvir. Não dava pra ouvir. Eu saí no meio, não consegui terminar. Eu fiquei tão incomodado, que era tão clichê, e repetia tantos fatos estilizados, que eu assim, cara, você não está pensando com a sua própria cabeça em nenhum momento. Você tá repetindo uma meia dúzia de palavras pasteurizadas pra pagar de inteligente, mas só pra chegar no final da história. Sim, não quero aqui me emocionar, manter a minha serenidade. Aí qual é o papo agora? Voltou o desfile da Victoria's Secret. E aí, assim, ela é famosa pelas Angels, pelas mulheres maravilhosas. Esse é o rolê da Victoria's Secret. Ela retomou e aí todo mundo ia estar nessa história. Vai vir com as gatas de sempre. Ou vai pôr um monte de gente feia pra desfilar. Isso, exatamente. E era esse o rolê, a diversidade, mas, né? E aí, a Victoria's Secret fez um movimento na direção da diversidade. Então ela trouxe modelos plus size, trouxe também modelos um pouco mais, com uma idade um pouco mais avançada, e reuniu grandes estrelas históricas da moda. Tipo, a Kate Moss deve estar hoje com o quê? 45, 50? 45, 50 quase nós já. Ela deve ter quase 60. A Kate Moss? É. Tá inteira, hein? Tá inteiro, mano. Tá maravilhosa. Nunca vai ficar feia. A Gisele também, a Alessandra reuniu toda a trupe e botou umas mulheres mais avançadas, umas gordinhas. 50. E botou uma trans, né? Tinha. E negros também. E a crítica era assim, não, mas essa diversidade... Aí, basicamente, o grande rolê foi que foi uma bosta essa diversidade da Victoria's Secret. Porque as velhas não eram muito velhas, elas eram pouco velhas. Entendi. Tinha pouco trans, não tinha muito trans. O gordinho era só gordinho, não era obeso mórbido. Tá. E as velhas e os gordinhos não tinham... não era... Por exemplo, a Gisele Beautiful tava lá com um sutiãzinho e a gordinha tava com uma coisa maior. Pra dar uma escondida. Então foi uma diversidade fake e pouco diversa. Caraca. Tá, mas quem te ensinou Gisele Beautiful? Porra, é só olhar pra ela. Ela é maravilhosa. Você sabe que o zelador do meu prédio chama Margonho, né? Margonho. E aí, pô, passado uns 6 meses que a gente morava lá,
a Vânia maravilhosa que trabalha na nossa casa, chega um dia e fala assim, não, Rô, eu encontrei o maconho lá embaixo. Aí o Nildinha, não é maconha, é margonho. Aí depois minha mãe, outro dia, fala assim, filho, o Margone. Aí já virou o Marcola, já tá morando lá o Marcola. Puta merda. Sim, mas é interessante, porque eu sou uma pessoa muito a favor da diversidade. Óbvio, a diversidade, é óbvio, a diversidade racial e que eu acho que a gente como empresário, inclusive, tem que defender dentro das nossas empresas, podemos discordar aqui, mas na minha opinião, sim, estimular isso, diversidade de gênero, essa coisa do etarismo, né, que chama, então, a coisa do mais velho e tal, e pô, os corpos diversos, né? Então, eu sou a favor disso tudo, acho maravilhoso que as marcas adiram a isso, mas realmente, hoje você tá sendo oprimido pelo Instagram, que só tem pessoa magra, feliz e bonita e tal, então também vi a mesma coisa. Agora, quando eu comecei a ouvir esse café da manhã, então assim, embora eu seja muito a favor dessa diversidade, eu não conseguia entender por várias coisas. Até queria saber quem era especialista agora para mencionar que estava lá falando. Pô, quer dizer assim, é impossível te agradar. Isso, exato. Essa foi a primeira razão. Sim, eu posso fazer o que eu quiser. Beleza, realmente. Aí eu até fui ver quem eram as plus sizes, porque ela foi tão crítica, fui ver. Realmente, assim, se você for ver as Angels aí, sei lá, as minas devem usar 34 de roupa. A plus size era tipo eu, entendeu? Que usa uns 40, 42. Então também, perto da magérrima, realmente ela era um pouco mais, mas não era ainda uma gorda, entendeu? Entendi. E só que por outro lado, eu também fiquei pensando assim, talvez seja uma mentalidade atrasada nossa, não sei, talvez seja. Mas, por exemplo, você colocar uma mulher mais velha na passarela, com talvez uma lingerie não tão pequena, né? Nelsinho, você precisa muito falar sobre esse assunto, que eu acho que você tem uma visão ótima. Você vai ter que falar, inclusive se a minha descrição foi adequada aqui, que acho que você foi... Não, porque eu acho assim, então assim, pensando numa mulher mais velha, conforme você vai envelhecendo, realmente, automaticamente, você deixa de usar uma calcinha tão pequena quanto você usava quando você era tão jovem, sabe? Sei lá, talvez você busque mais conforto e talvez por isso a mulher mais velha estava um pouco mais vestida, sabe? Do que a mulher jovem e magra. Sim. E tem uma outra coisa também que eu queria dizer, que é o fato de ser uma empresa privada, certo? E que pode optar por manter aquele padrão das Angels, lindas, maravilhosas, e as top models, e você escolhe assistir ou não assistir, e usar a Victoria's Secret ou não usar a Victoria's Secret. Isso que me pegou um pouco, entendeu? Pô, realmente, acho que oprime mesmo, você vê aquela passarela e tal, mas eu acho que hoje no Instagram, a criança, o jovem, o adolescente, é pior, porque você tá 24 horas aqui e não você não dá pra você regular isso nunca, porque o seu feed, o seu algoritmo sempre vai te levar cada vez mais pro seu próprio buraco, né? E a Victoria's Secret vai ser uma vez por ano, aquele super show e tal, sabe? Então eu também fiquei bastante incomodada. E eu acho que assim, para usar a linguagem técnica, né, você deveria prestar mais atenção na derivada do que no nível, né, assim. A empresa está fazendo um passo na direção certa. Ah, mas esse passo não foi completo, não foi ideal. Puta, caramba, calma, né? É o primeiro desfile depois de 7 anos. Houve algum avanço, todo mundo concorda que houve algum avanço? Muito avanço. Então, porra, no que vem vamos deixar os caras melhorarem, né? Eles ouvem as críticas e vão ter a oportunidade de melhorar, né? Agora, se cancela o negócio, aí não vai ter desfile ano que vem. Aí é melhor que tenha um desfile que tenha alguma diversidade, mas com erros, ou melhor que não tenha, né? Então, muito idealismo aí também. Né? E porque assim, você sabe que até eu tinha lido na Vogue uma reportagem, porque, bom, teve as semanas de moda, né? Agora, mais recentemente, e eles fizeram um levantamento da quantidade de corpos diversos dessa magreza que a passarela sempre foi, né? Não sei se vocês já foram num desfile de moda, mas assim, é um cabide, né, passando. Você nem vê a pessoa que tá ali. Sim. Tá só transportando ali uma roupa. É muito, muito magra mesmo. Mas, bom, aí a Vogue diz que diminuiu o número de
corpos diversos nas passarelas, sei lá, dessas semanas de moda, tipo Paris, Nova York e tal, não sei se São Paulo, nem sei se tem ainda São Paulo Fashion Week, mas de um tempo pra cá. Então parece que existe uma retomada do culto à magreza, como foi quando eu era adolescente, assim. Então parece que havia um movimento de diversificação maior e que agora teve essa repuxada de volta pra magreza, que eu também fiz esse paralelo com as mídias sociais, assim, sabe?